Olá para todos e todas. Eu sou a professora Lilian, aqui da Universidade Federal de Catalão. Estou aqui para a gente dialogar um pouco sobre um texto intitulado Santa Dica de Goiás, Poder, Perseguição e Mulheres. Como eu disse, né, eu estou em Catalão e eu cheguei aqui em 2012 e eu não conhecia, né? Acabei conhecendo a história muito rica de várias mulheres, que algumas ganharam visibilidade nacional, como a Cora Coralina, e algumas absolutamente desconhecidas, inclusive aqui em Goiás, que é o caso da Santa Dica. Mas fui fazer essa pesquisa, né? Gostei muito das primeiras coisas que eu tive acesso, então me debrucei sobre isso. Mas antes de falar um pouco sobre a Santa Dica, a gente tem um pequeno tempo aqui, depois dá para discutir, eu vou deixar várias lacunas, já vou avisando esse novo modelo, né, da gente apresentar aqui, depois debater, é novo para todo mundo, mas eu vou deixar algumas lacunas por uma questão de tempo, e depois eu acho que a gente pode aprofundar, e o que já me perdoem, né, o que eu deixar de lado, por favor, a gente conversa. Mas de qualquer maneira, eu queria, antes de falar da Santa Dica, falar algumas peculiaridades, né? A Santa Dica é uma mulher que se situa no começo do século XX de uma maneira muito interessante, porque existem várias coisas que você vai descobrindo. Por exemplo, que ela foi pintada num retrato em Nanquim pela Tarsila do Amaral, numa passagem que ela teve pelo Rio de Janeiro. Tem um poema também do Jorge de Lima, que inclusive abre meu texto, que é um modernista também, o poema é de 1925. E isso tudo faz com que ela fique sempre cada vez mais interessante. Mas antes de falar dela, como eu disse, eu queria falar um pouco sobre algumas questões, principalmente sobre essa questão da lacuna em relação à ausência das mulheres nas narrativas históricas de mulheres e sobre mulheres, né? Então a proposta que muitos grupos coletivos, núcleos de estudo, do qual, por exemplo, eu faço parte, resgata trajetórias, experiências, existências, para que elas se tornem sujeitas da ação, sujeitas históricas e protagonistas, né? Porque a história tem tantas ausências que em vários momentos a gente fica imaginando que não existe mulher naquela ação, naquele momento, fica esquisito. Então isso é muito importante, e assim como afirmou a historiadora Michelle Perrault, problematizar a história das mulheres é romper com uma história de silêncio. Eu diria mais, né? É uma história de silêncio, romper com uma história de ausências, de lacunas, de silenciamento, né? Então, eu, inclusive, para situar isso que eu tô falando aqui, tem um trecho da Michelle Perrault que dialoga muito com a Santa Dica. Eu vou ler só um pedacinho, né? O corpo das mulheres, esse poço sem fundo, apavora. E deste ponto de vista, ciências naturais e biológicas em pleno florescimento a partir do século XVIII nada resolvem. Ancoram um pouco mais a feminilidade do sexo e as mulheres em seus corpos, escrutados pelos médicos. Estes as descrevem como doentes perpétuas, histéricas, à beira da loucura, nervosas, incapazes de fazer abstração, de criar e, acima de tudo, de governar. Esse trecho realmente dialoga muito com a Santa Dica, porque vocês vão ver que ela vai ser chamada de tudo isso e um pouco mais, né? Como muitas mulheres, né? Como a Dilma Rousseff, por exemplo, como histérica e louca pela revista Veja. Enfim, isso é muito importante, né? Acho que esse é um ponto fundamental para nós, para entendermos um pouco qual é a perspectiva que eu uso para falar sobre essa negação da mulher como sujeito. Outra coisa fundamental também aqui para eu explicitar antes de falar da Santa Dica é o fato de que a minha escolha se deve em virtude do entendimento da necessidade de se estudar a história regional, né? Que saia do eixo Rio-São Paulo ou das grandes capitais, e que a gente se debruce nesse Brasil profundo
e a formação da nossa identidade. Questões muito importantes, porque fazer perguntas sobre o lugar dessa regionalidade e das suas especificidades nos ajuda a entender essas questões do Brasil. A Santa Dica, ela nos ajuda não só nesse primeiro aspecto da história das mulheres, né, do resgate, mas no entendimento dessas nossas origens, né, aqui como uma mulher do interior de Goiás, que dialoga com temas como o coronelismo, a religiosidade aqui, a presença da Igreja Católica no interior de Goiás no começo do século XX, a questão do trabalhador da terra, os camponeses, o latifúndio, enfim, são inúmeras as dimensões. Eu vou tentar aqui, no tempo que eu tenho para a gente falar de características gerais da Santa Dica. Primeiro, ela não é santa, não é um título concedido pela Igreja Católica, muito pelo contrário, a Igreja Católica é uma das que mais ataca a Santa Dica, né, os vários trechos de um jornal da Santíssima Trindade aqui de Goiás, atacando. Na verdade, a Santa Dica se chama Benedita Cipriano Gomes, e ela é de uma dimensão bem complexa para falar dela aqui em 10 minutos, porque ela muitas vezes vai aparecer de tantas maneiras diferentes, tem algumas dissertações, algumas monografias, um documentário, alguns trabalhos memorialistas, e ela sempre vai aparecer de formas diferentes, ou o aspecto religioso, especificamente espiritual, em torno de vários mitos, histórias que aparecem contadas de 10 mil maneiras diferentes, ou as questões ligadas à política, né, porque ela foi embrenhada nisso, nas questões políticas locais, e isso faz com que tenha uma complexidade falar sobre ela. Aqui eu vou pegar só um aspecto geral, porque por questão do tempo, né? E pegar duas questões só mais importantes. Só para situar, a Santa Dica nasceu em 1909, tem também alguns memorialistas colocam 1912, 1910, 1909, mas é o mais aceito. Aqui em Lagolândia, que na verdade chamava Lagoa, que é um distrito de Pirinópolis, uma cidade turística famosa aqui de Goiás. Eu fui até lá, porque eu fiz pesquisa no Processos, pesquisas, entrevistas, então assim, tive um contato muito interessante com a região. Então é um ponto mais ou menos turístico, ir até Lagolândia, ver o túmulo da Santa Dica, a casa onde aconteceu um grande feito, que ainda é usado como lugar de reza, enfim. Mas os aspectos que eu queria destacar são dois que eu acho que assim mostram a complexidade de se falar da Santa Dica. Primeiro, a participação dela, ela muito nova, ficou conhecida pela sua dimensão espiritual, curandeira, mexia com ervas, e ficou muito famosa no meio por conta disso. Os trabalhadores ouviam muito ela por causa disso. E o discurso dela, de alguma maneira, afetou o poder local de uma maneira assim que ela não era imaginado, porque ela falava sobre não trabalhar de sábado, direito de trabalhadores camponeses, sobre divisão igualitária do produto que sai da terra. Então, assim, intencionalmente ou não, ela mexeu com o poder local, e aí os ataques da igreja, os ataques contra ela ficaram muito fortes. Exatamente, e aí é uma grande contradição, né? Vou até pegar aqui, uma grande contradição disso tudo é o fato de que a adesão dos trabalhadores locais em relação a esses discursos fez com que a exploração do trabalho e a vida rotina, cotidiana desses trabalhadores e o lema, principalmente o lema, a propriedade é de Deus, ou seja, mexeu com os latifundiários, com os coronéis, foi interpretado como se ela tivesse um discurso comunista. Ainda mais estamos falando de 1922, 23, a ascensão, a chegada do Partido Comunista aqui no Brasil, enfim. Mas para ir mais diretamente ao ponto, ela acabou fundando uma república dos anjos.
E com esse discurso espiritual acabava chegando na vida, como vários movimentos aqui discutidos no evento. Um aspecto interessante é que em 1924 a gente está em plena na agitação política, né? Se organizou a Coluna Prestes, e em passagem por Goiás, a grande contradição é essa: os coronéis, exatamente pelo fato dessa capacidade dela, né, da oratória dela e de inserção, eles acabaram pedindo para que recebeu convite e doação em dinheiro para participar das tropas governamentais, né, do grupo dos governistas, para interceptar a Coluna Prestes. Os documentos não deixam claro se aconteceu ou não. Existem relatos de que ela teria se encontrado com o Siqueira Campos, desculpa. Mas isso acaba sendo alimentado pelo imaginário popular, né? Muito posto nesse contexto tanto espiritual do como ela fez. Por conta da sua popularidade, de novo a contradição, ela acaba sendo vista depois desse evento como muito perigosa, vai ser perseguida, vai ter um evento que a casa onde eu fui exatamente aconteceu, tropas de Goiás, militares, foram até lá para prender, com acusação de curandeira, e, enfim, curandeirismo e principalmente ilusão da fé pública, ilusão de fé pública, e para ser presa. Então aí tem um dia específico, ficou conhecido como Dia do Fogo, isso é 1925, em que ela teve um tiroteio, e aí tem várias narrativas sobre como ela salvou várias pessoas, como ela se salvou, normalmente narrativas místicas, né? Mas o fato é que ela foi presa e condenada. O processo que está em Pirenópolis, né, no cartório de crime de Pirenópolis, no arquivo histórico, tem alguns relatos impressionantes em que eu pouco vi as pessoas explorarem nos poucos trabalhos que existem. Por exemplo, quando ela dá a testemunha, ela relata que ela foi estuprada dentro da cadeia. Isso é absolutamente ignorado no processo, mas ela diz isso, né? E ela nomeia, ela diz quem foi. De qualquer maneira, ela consegue sair da prisão, porque não tem nada substancial, meses depois, e ela casa com um político que leva ela para o Rio de Janeiro, aí que ela tem contato, né, com o modernismo e tal, mas tudo perpassa a questão espiritual, o discurso dela espiritual. E aí ela volta para cá, né, para Goiás, somente, aí, se não me foge a memória aqui, em 1927. E por questões de tempo, eu não vou entrar aqui nas dimensões mais, em outras questões. Ela tem várias participações muito interessantes, inclusive ela tem participação em outros momentos, né, na história do Brasil. Mas o que eu queria finalizar aqui é que a gente pensasse um pouco como pode a trajetória de uma mulher, né, que foi cooptada pelos coronéis, atacada pela Igreja Católica, ouvida pelos camponeses locais, teve uma importância significativa, tem um quadro pintado pela Tarsila do Amaral, não ser conhecido, né, não ser estudado, não ser reconhecido dentro de um movimento que agregou tantas outras questões, não só dos camponeses, né, mas como a questão do poder e das relações da religião com o poder aqui no interior de Goiás. Então fica aqui minha provocação. Eu tenho milhares de coisas para narrar ainda sobre a Santa Dica, mas o tempo aqui fica muito difícil. Vamos tentar debater, mas espero que também tenham a possibilidade de fazer a leitura do artigo, que eu trago várias informações e discuto esses vários aspectos que são as várias santas dicas, dependendo do olhar, né, de quem está produzindo e de quem está narrando. Então é isso, eu agradeço muito e espero que a gente possa fazer um debate salutar aqui, mesmo em tempos pandêmicos.